paz do Senhor a todos, espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui para estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor e para clamarmos ao Senhor nesse tempo em que estamos. E eu queria nesse dia falar para vocês que muitas pessoas têm feito algumas perguntas a respeito de coisas que estão acontecendo. Então, por isso eu trouxe esse texto que nós vamos estudar, aliás, alguns textos que nós vamos estudar, e por isso eu queria que você pegasse a tua Bíblia ou um caderno, que você anotasse, porque eu não vou ler um texto só e vou ministrar sobre ele, mas eu vou falar alguns versículos, porque como no outro vídeo eu falei sobre trazer à memória aquilo que dá esperança, eu quero que vocês aprendam a realmente buscar essa esperança na palavra de Deus, né? Trazendo à memória a palavra de Deus. E por isso eu vou trazer alguns textos para que você leia. Eu sei que nós vamos falar aqui rapidamente, mas que você na sua casa, você leia, você medite nessa palavra. Então você anota, pega a sua Bíblia, para depois você estudar isso aí na sua casa, tá bom? Então isso é muito importante. E eu quero falar um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? Nós precisamos, para entendermos tudo o que está acontecendo, para entendermos tudo aquilo que nós estamos passando, nós precisamos entender também sobre a soberania de Deus. E soberania, no dicionário, significa autoridade suprema, né? E, teologicamente, soberania significa controle e domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. Então, eu preciso entender que Deus é um Deus soberano, que Ele está acima de tudo, de todos e acima de todas as coisas. E para isso, eu vou falar dois textos aqui, né? 2 versículos, tem muitos. Se você procurar, coloca versículos sobre soberania de Deus. Você vai ler muitos versículos que tem na Bíblia. Mas eu trouxe 2 versículos que eu acho que é muito interessante para que nós possamos entender quem é realmente Deus na nossa vida. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, 45, e nós vamos ler o verso 5 até o 7. Isaías 45, 5 até o 7, que diz assim: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Amém? E aí eu quero que você vá um pouquinho mais adiante. Isaías, capítulo 46, do verso 9 ao 11. Nós vamos ler Isaías 46, do verso 9 ao 11. Diz assim: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos e o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Aleluia! Deus é um Deus de palavra. Deus está dizendo que não há outro Deus como Ele. Não há ninguém além dEle, acima dEle. Deus é Deus de propósitos. Ele está dizendo, e aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Tudo que Ele planejou vai acontecer, porque Ele é um Deus de propósito. Então, que você medite nesses versículos e entenda realmente quem é Deus. E aí, a gente precisa entender que Deus é soberano.
Nós precisamos entender que Deus é todo poderoso. Deus é todo bom. Deus é todo conhecedor, é todo sábio, né? O nosso Deus, ele tem o poder total e absoluto. E isso a gente precisa ter na nossa mente, porque se nós não entendemos isso, queridos, como que eu vou confiar nele? Como que eu vou esperar nele? Como que eu vou aprender a descansar nele? Não tem como. Por isso eu preciso entender isso. Se a gente não consegue entender essa soberania de Deus, eu não vou conseguir entregar a Ele a minha ansiedade. Eu não vou conseguir entregar a Ele os problemas. Eu não vou conseguir entregar a Ele as preocupações. Né? Por isso eu preciso conhecer. Então, quanto mais próximo eu tiver dessa compreensão de quem Deus é, da soberania de Deus, que Deus tem o controle supremo de todas as coisas, quando eu entender isso, muito mais fácil vai ser eu confiar nele, né? Para que nós possamos viver totalmente seguros e confiantes no Senhor. Amém? Talvez a questão mais difícil de entender a soberania de Deus, e é isso que eu quero passar nesse dia para vocês, que é a pergunta de muitas pessoas, né? A coisa mais difícil de a gente entender sobre essa soberania seja a questão do sofrimento. Porque muitos de nós perguntamos, se Deus me ama, por que existe o sofrimento? Por que eu sofro, né? Há algum propósito no sofrimento? Por que sofremos? E aí eu quero que você vá comigo, lá no livro de 1 Pedro, na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, do verso 8 ao 11. 1 Pedro 5, 8 a 11. E olha o que diz esse texto. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Esse texto fala conosco profundamente, porque está dizendo aqui que não somos só nós que sofremos, né? Nossos irmãos no mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos. E ele fala algo aqui tremendo, que ele diz que esse sofrimento durará pouco de tempo. Então, querido, o sofrimento não é para sempre, não é eterno. O sofrimento é por um período, por um pouco de tempo. Para quê? E ele lhes dará, né? Por pouco tempo esse sofrimento. Ele vai nos restaurar, ele vai confirmar e vai nos dar força, vai nos pôr sobre firmes alicerces, diz a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, né? Por que sofremos? Primeiro lugar, para a nossa restauração, porque ele diz aqui que ele vai nos restaurar. Então, em primeiro lugar, para a nossa restauração. A palavra restaurar significa aperfeiçoar, significa ajustar, significa reparar. O sofrimento na vida do cristão, ele nunca vem para destruir as nossas vidas, mas ele vem para nos aperfeiçoar, para ajustar a nossa vida, nosso propósito, ao propósito de Deus. Amém? Vem para corrigir o nosso caminho, né? E o sofrimento, ele aperfeiçoa e fortalece o nosso caráter. Ele vai nos aperfeiçoando. A cada dia nós vamos nos tornando pessoas melhores. E muitas vezes o sofrimento vem para nos livrar de coisas piores. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vocês conhecem a lepra, né? Nos nossos dias, lepra a gente conhece nos tempos bíblicos, mas nos nossos dias
A lepra é a hanseníase. Essa doença, ela faz com que nós percamos a sensibilidade, faz com que a pessoa perca a sensibilidade. Ela não sente dor. Então, se ela pôr a mão no fogo, por exemplo, ela vai queimar a mão, mas ela não vai sentir a dor. E eu conheci uma pessoa que ela andou de moto, foi de uma cidade a outra de moto, né? E ela estava de um sapato e ela colocou o pé naquele escapamento da moto e foi a cidade inteira, né? Foi a viagem inteira com o pé naquele escapamento. O que aconteceu? Ela não tinha sensibilidade, né, da quentura do escapamento. E quando ela chegou lá, a bota lá, o sapato estava grudado no escapamento. E quando foi tirar, ele estava grudado no pé. E essa pessoa também tinha diabetes. E aí aquela queimadura, né, que foi bem importante, começou a piorar e não cicatrizou. E essa pessoa teve que amputar a perna, né? Amputou o pé e depois chegou a amputar a perna. Então, se naquele momento essa pessoa sentisse a dor da queimadura, ela não teria perdido a sua perna. Porque a partir do momento que ela colocou o pé lá e que ela sentiu queimar, na hora ela já ia tirar, porque ela estava sentindo dor. E aquela dor ia ajudar ela num outro processo, que seria muito pior, de ter que tirar a sua perna. E assim é o sofrimento. O sofrimento nos aperfeiçoa, né? Ele nos ajuda. Então o sofrimento ele não é de todo ruim, né? Ele serve também para nos ajudar, para nos alertar para coisas piores, né? O Deus de toda graça age no sofrimento. Se nos falta fé, o sofrimento ele vai aperfeiçoar a nossa fé. Às vezes estamos sem fé, mas naquele momento de sofrimento, eu vou acreditar, eu vou crer, a razão da minha fé começa a entrar dentro do meu coração e eu começo a lembrar que Deus está comigo, que Deus me ouve, que Deus pode solucionar aquele problema e eu começo a ter fé novamente, né? Se não oramos, o sofrimento muitas vezes vai nos levar a um momento de oração. Vai nos levar a esse momento. Isso aconteceu lá com o povo de Israel. Deus enviou eles para aquele deserto, para olhar para o coração deles, para ver a intenção do coração deles naquele momento. Aqueles que se apegaram a Deus, aqueles que realmente entenderam a Deus naquele momento, entenderam e compreenderam a soberania de Deus, atravessaram e foram para a terra prometida. Deus dá esse tempo para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Então, queridos, o sofrimento ele é uma bênção para as nossas vidas. Talvez você olhe para ele como algo ruim, mas pega isso que você está vivendo, busca no Senhor, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar, porque você vai entender que muitas coisas, um plano muito maior, Deus tem para a tua vida. Amém? Em segundo lugar, o sofrimento, né, o propósito do sofrimento é para a nossa fortaleza. É um propósito para gerar em nós um caráter forte, um caráter sólido, um caráter firme, né? E aí nós vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 ao 7. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 7. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar do fruto da colheita. Reflita nisso, no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém?
Aqui o Senhor nos compara, Ele diz que nós devemos suportar o sofrimento juntamente com Ele, né? E Ele diz aqui que Ele nos compara como soldados. Que soldados que vai se envolver com outras coisas. No momento de guerra, o soldado não vai se envolver com outras coisas. O soldado está com a cabeça, com a sua mente, o seu coração está ali naquela batalha. Soldado, que é soldado mesmo, é aquele que muitas vezes está ali arrebentado, muitas vezes está ali ferido, está machucado, mas ele vai se arrastando, mas ele vai lutar até o fim. Porque o propósito da vida dele é aquilo, é vencer. Então, é isso que o Senhor está falando conosco. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Nós precisamos ter esse caráter sólido. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que a gente vai ler toda ali, você vê toda a história dos heróis da fé. E ali o Senhor fala que foram homens que da fraqueza tiraram suas forças. Deus fala de vários homens, de várias mulheres ali na Bíblia, que são chamados heróis da fé. E Deus fala que da fraqueza deles, eles tiraram a força. Né? Então essa força que vem do Senhor. Que Ele está dizendo aqui, né? O atleta, como nós lemos, né? O atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Precisamos, né, participar de uma forma correta, da maneira que Deus quer que nós participemos. Eu não posso simplesmente vencer essa guerra, vencer esse campeonato sem ter um esforço, sem passar por um aperfeiçoamento, sem passar por um ajuste. Tudo isso vai nos aperfeiçoar. Né? Existe um treinamento para o soldado, existe um treinamento para o atleta. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está nos treinando. Esse momento é um momento de treinamento. Coisas piores vêm pela frente, queridos. Muito piores. Você lê a Bíblia, você vai ver. E Deus está nos preparando para esse tempo. Então que você possa se fortalecer no Senhor. Por isso que Paulo aqui em Timóteo fala para que Timóteo se fortaleça na graça de Cristo Jesus. E Cristo Jesus está conosco. Então se fortaleça na graça dele. Porque a vida sempre exige de nós força. Sempre vai exigir de nós força. Mas essa força que você precisa não vem de você. Essa força vem do Senhor, vem dele. E muitas vezes nós somos fortalecidos em meio ao sofrimento. Muitas vezes. Deus vai nos fortalecer naquele momento. Parece que é o fim. Parece que você não vai enxergar mais nada. Parece que você não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas se você buscar o Senhor, você vai ver, assim como ele disse para Paulo, quando Paulo disse para ele tirar aquele espinho na carne, e o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. E é isso que o Senhor está dizendo para você. Fortaleça-se no Senhor, e a graça dele basta para cada um de nós. Amém? E o terceiro e último é para a nossa edificação. Sofremos para a nossa edificação. O sofrimento estabelece alicerces firmes para construir a nossa vida de maneira sólida e indestrutível. E lá em Mateus, no capítulo 7, verso 24 e 25, ele vai falar aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, né? Ele é comparado com um homem prudente. É como um homem prudente, que ele construiu a sua casa sobre a rocha. E aí cai a chuva, transborda os rios, vem os ventos, mas aquela casa não cai. O Senhor está dizendo isso. Então que você seja prudente, querido. Porque as chuvas, as tempestades, o vento que nós estamos lendo aqui, são os problemas que surgem na nossa vida. Só que eles são passageiros. E tem vários níveis também. Mas nessa hora o alicerce tem que estar firme. Firme onde? Na palavra do Senhor. Firme onde? Nas promessas do Senhor. Esses alicerces têm que ser firmes.
Nós temos que basear a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo, na palavra de Deus, né? Nós vamos ficar firmes quando nós entendermos isso. Vamos ficar firmes no sofrimento, sem reclamar, sem murmurar. Porque como filhos de Deus, Ele está cuidando de nós a cada dia. Creia nisso, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de mim. O que gera sofrimento não é a dor, e sim a falta. Porque o sofrimento está baseado no que eu tenho, né? Então, o atleta, ele treina, né? Ele sofre no treino. Se você vai pegar um treino de jogador de futebol, um treino de uma bailarina, se você pega o treino dessas pessoas que competem, você vai ver que é muito sofrido. De repente, você olha e fala, meu Deus, eu não teria coragem. Por quê? Porque o problema para eles não é o sofrimento. O problema para eles é aquilo que eles não alcançaram, aquilo que eles não têm. E eles querem chegar à perfeição. E é isso que eles querem. Então, o sofrimento para eles não é um problema, eles querem chegar. A razão disso tudo aqui, né, não é o treino que gera o sofrimento deles. O sofrimento deles gera quando eles não alcançam aquela perfeição. Eles não alcançam a vitória. Porque, nossa, treinei tanto e não alcancei. Mas o Senhor está te treinando para que você alcance a vitória. Para que você alcance a vida eterna. Para você alcançar uma eternidade com Deus. E é por isso que nós estamos sendo treinados aqui. Entende? Eu lembro quando minha filha era pequena e mais nova, e era bailarina, e ela machucou o dedo, e ela dançava na ponta, e ela foi fazer um espetáculo, e ela dançou na ponta, e quando ela tirou aquilo, a sapatilha de ponta, estava tudo sangrando, e ela dançava com um sorriso no rosto, mas você via que os olhos dela estavam querendo chorar, porque estava doendo demais. Mas ela permaneceu até o fim. Ela treinou, foi muito... o dedo dela já estava machucado, já estava ferido, mas ela teve um tempo, meses de treinamento intensivo, e naquele dia ela foi lá e dançou, e foi até o fim do espetáculo. Por quê? Porque ela queria alcançar. O sofrimento, né, não foi isso que gerou a dor nela, mas ela queria alcançar algo. Ela queria alcançar a perfeição. Eu vim aqui para isso. Esse é o meu propósito. De ir até o final. Então, para isso, se para isso eu tenho que sofrer, para isso eu tenho que passar certas coisas, então eu vou passar. E é isso que o Senhor quer que você entenda nesse dia. Que nós estamos passando por muitas coisas porque o Senhor quer te aperfeiçoar. O Senhor quer te melhorar. Tenha compreensão da soberania de Deus. Entenda que tudo está nas mãos de Deus. Que nada, queridos, foge do propósito de Deus. E algo Ele quer nos ensinar. Então eu te digo nesse dia, seja restaurado. Seja aperfeiçoado. Se encha da força que vem de Deus e fica firme. Seja edificado, para que nenhum vento possa te derrubar. Amém? Então que você tome essas palavras no teu coração. Pegue esses textos, leia esses textos, ore esses textos, que isso possa estar cravado no teu coração. E que você possa realmente deixar Deus falar com você. E que você tenha convicção que Deus é soberano, que Ele está sobre tudo e sobre todos. E que Ele está com você e você vai ter a vitória, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor. Para que o Senhor realmente venha fazer uma transformação dentro dos nossos corações. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei se a sua fé está abalada por esse tempo difícil. Eu não sei se realmente você tem se achegado mais a Deus, exatamente por esse tempo difícil. Mas saiba
que não é por causa do que nós sofremos que Deus não nos ama, não. Deus nos ama. Deus nos ama. A palavra diz que Deus corrige a quem Ele ama. Né? Nós fazemos isso com os nossos filhos. Corrigimos os nossos filhos. Disciplinamos os nossos filhos. E Deus faz a mesma coisa conosco. Então, aprenda o que Deus quer te ensinar. Deus está te ensinando. Deus ensinou Jó. Lê o livro de Jó e você vai ver. Deus ensinou a Jó. Então, que você possa abrir o teu coração para aprender aquilo que Deus está nos ensinando. Vamos orar então nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos, Senhor, nesse tempo. E cremos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és Deus, Tu és todo-poderoso. Como diz a Tua palavra, não há ninguém como Tu, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és incomparável, Tu és tremendo. Tu és, Senhor amado, um Deus lindo, maravilhoso. Senhor, Tu és grande, Senhor amado. E nós queremos elevar o Teu nome nessa noite. Nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração e Te louvar por tudo que Tu és. Não queremos Te louvar apenas por aquilo que o Senhor pode fazer, mas nós queremos Te louvar, Senhor, por aquilo que Tu és. E Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que nesse momento nós possamos colocar o nosso coração, Senhor, diante de Ti, nos quebrantando, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania, reconhecendo, Senhor, que Tu és um Deus e que não há outro, Senhor, maior que Tu és grande, Senhor, que todas as coisas estão, Senhor, debaixo do estrado dos Teus pés. Senhor, em nome de Jesus eu clamo que a Tua mão agora esteja, Senhor, sobre cada um, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas o Senhor também habita com aqueles que são contritos de coração, aqueles que têm um coração arrependido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender diante de Ti. Nós queremos, Senhor, pedir perdão a Ti, se não temos reconhecido a Sua soberania, se não temos reconhecido o Teu senhorio, se nós deixamos muitas vezes, Senhor, essa dúvida entrar no nosso coração. Pai, nós Te pedimos perdão nesse momento e queremos reconhecer que o Teu Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis, em nome de Jesus, Pai, e que nesse momento o Senhor trate com o nosso coração. Pai, desejamos, Senhor, nesse dia, ser restaurados por Ti. Restaura, Senhor, restaura-nos, Pai. Restaura a nossa fé hoje, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa convicção hoje, Senhor. Queremos ser restaurados pela graça que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos restaura, Senhor amado. Que possamos, Senhor, entender que todo sofrimento há um propósito, Senhor amado. E com certeza esse propósito é para o nosso crescimento, esse propósito é para o nosso aperfeiçoamento, Senhor amado. Esse propósito tem um propósito muito maior, Senhor, que é estarmos contigo na eternidade. Que nós possamos entender isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos fortalecidos por Ti. A força que vem de Ti venha sobre nós, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor, fortalece-nos, Senhor, assim como Paulo disse a Timóteo, Senhor, que ele deveria ser fortalecido na graça de Jesus Cristo, assim também possamos ser fortalecidos em Ti, Senhor, nesse dia, Pai. Dá força, Senhor, aquele que está, Senhor, desanimado, aquele que está abatido, aquele que está desesperançoso, aquele que está prostrado, Senhor, diante de problemas. Senhor, traz a força agora que vem de Ti. Fortalece as suas vidas. Fortalece, Senhor amado, os seus braços, os seus joelhos vacilantes, Senhor, nessa hora. Traz a Tua força, Senhor amado. O Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos, Senhor, tirar essa força, Senhor, da nossa fraqueza. Assim como é falado, Senhor, lá em Hebreus. Em nome de Jesus, Senhor. E também, Senhor, que seja
sejamos edificados, Senhor, edificados sobre a rocha, Senhor, que nós possamos ler a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor, colocando a nossa vida, Senhor, construindo a nossa vida, Senhor, sobre a rocha que é Jesus Cristo, e que nenhum vento, nenhuma tempestade, que nenhuma dificuldade do dia a dia possa nos abalar, possa nos abater, possa nos derrubar, porque estamos firmados na rocha, firmados em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor amado, que nós tenhamos entendimento da Tua palavra, que essa palavra, Senhor amado, eu possa ler novamente, eu possa estudar novamente, e eu possa meditar nela, e ela possa avivar a minha fé, que eu me encha da Tua palavra, para ser avivada a minha fé, Pai, em nome de Jesus. Olha para cada um agora que está ali na sua casa, todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento, vem, Senhor, com Teu poder, vem, Senhor, com a Tua vitória. Sabemos que o treinamento é difícil, sabemos que o treinamento é árduo, mas, Senhor amado, ele é eficaz, porque todo esse sofrimento nesse treinamento vai nos levar ao aperfeiçoamento, vai nos levar à perfeição, vai nos levar à vida eterna, vai nos levar, Senhor amado, a estar realmente da forma que Tu queres, Pai, em nome de Jesus. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ser treinados, nos ajuda, Senhor amado, a ser regrados no nosso treinamento, a orarmos, a lermos a Tua palavra, ao jejuarmos, Senhor amado, a estar em comunhão contigo, a buscarmos a Ti, Senhor, verdadeiramente, Senhor, em todo momento, em todo sofrimento, Senhor. Sabemos que, como lemos a Tua palavra, esse sofrimento é por um pouco de tempo, assim como o Senhor disse, Pai, mas que nesse pouco de tempo será um tempo onde o Senhor vai estar conosco, onde o Senhor vai estar nos ensinando, onde o Senhor vai estar nos fazendo crescer a cada dia. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos levanta na força do Teu poder, crendo que Tu és soberano, crendo que todo o poder, todo o controle está nas Tuas mãos, crendo que o Senhor está conosco e contigo nós venceremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Obrigado pela tua companhia nesse momento. E eu peço para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no canal do YouTube, Igreja Cristo Centro Campo Limpo Paulista. Se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Nós temos bastante novidades lá para você. Temos um quadro que chama Café, Palavra e Companhia. Esteja lá também assistindo a esses vídeos, deixando o seu like e podendo compartilhar com outros amigos, com aquelas pessoas que realmente estão necessitando de uma palavra nesse tempo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima.